Bom dia, irmãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa manhã, agora, através da sua palavra. Aquilo que o Senhor pede àqueles que um dia se converteram dos seus maus caminhos e creram na pessoa do Senhor Jesus, são duas coisas apenas e estão relatadas aqui na palavra de Deus. Uma é a obediência, e isso nós já temos tratado numa outra ocasião em que estivemos juntos estudando a palavra de Deus. Porque através da obediência nós agradamos ao Senhor. Através das nossas ações e através do nosso falar, aquilo que nós fazemos se torna verdade. Aquilo que nós falamos é verdadeiro e isso glorifica o nome do nosso Deus. E não somente nós glorificamos o nome do nosso Deus, mas também aqueles que estão ao nosso redor. A obediência, então, é algo primordial na vida daqueles que já confessam a Jesus Cristo em seu coração. E a segunda coisa, o qual nós vamos tratar nessa manhã, na permissão do Senhor, é a respeito de consagração. Então, há somente duas coisas que o Senhor pede ao seu povo: obediência e uma vida consagrada ao serviço do Senhor. Obediência porque através de nós falamos a verdade e agradamos ao Senhor e glorificamos o seu nome. E através de uma vida consagrada ao Senhor, o Senhor estabelece os seus planos, os seus desígnios, os seus propósitos nas nossas vidas. Deus tem planos, Deus tem propósitos para cada um de nós. E se nós formos obedientes, e se nós desejamos em nosso coração ter uma vida consagrada ao Senhor, o Senhor de fato estabelece os seus propósitos em cada um de nós. No livro de Jó, capítulo 42, e o verso 2 diz: nenhum dos planos ou dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor estabelece, Ele cumpre, mas Ele deixou a cada um de nós o livre arbítrio. É nós que decidimos se desejamos sim que os planos de Deus se cumpram em nós ou não. Deus tem propósito para a nossa vida, e se nós não desejarmos realizar esses propósitos no nome do Senhor, o Senhor estabelece esses planos na vida daquele que realmente quer servi-lo. Deus tem algo para nós, mas se assim nós não desejarmos, Ele sim levanta outro para que em nosso lugar possa realizar. Assim é a vontade do Senhor. O Senhor pode todas as coisas, Ele não depende de nós, daquilo que passa em nosso coração. Mas Ele deseja, sim, que a sua vontade se cumpra em cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, estudando a palavra de Deus, para reagirmos, para realmente falarmos da verdade acerca do Senhor Jesus, daquele que ressuscitou, o qual o mundo hoje, ou a nação em que nós estamos inseridos, comemora sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas glória a Deus que nós comemoramos a cada dia. E ao primeiro dia da semana sentimos o desejo de estarmos juntos, através do pão e do vinho, de recordarmos aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então, uma vida consagrada, realmente ela abre portas para que os planos, para que os propósitos de Deus se estabeleçam em cada um de nós. E nada melhor para nós falarmos de um personagem do Antigo Testamento, algo que realmente Deus fez na sua vida, porque Ele se dispôs a estar fazendo a vontade do Senhor. Ele se desprendeu de tudo para estar nas mãos do Senhor e realmente cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida. Nada melhor do que nós falarmos nessa manhã a respeito de Moisés.
um homem que foi levantado por Deus, um homem cujo Deus colocou os seus planos e os seus propósitos no seu coração. E ele, tendo uma vida totalmente desprendida das coisas desse mundo, cumpriu cabalmente o seu ministério. Que nós possamos nessa manhã, de fato, sair daqui com a visão necessária para continuarmos firmes, constantes, tendo realmente o objetivo, tendo a certeza através da nossa fé que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. Em Romanos 8:18 diz a palavra de Deus: porque para mim eu tenho que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Moisés sofreu muito com o povo de Israel no deserto, mas ele tinha por certo, assim como o apóstolo Paulo tinha por certo também, e muitos outros servos do Senhor, que aquilo que deveria ser um dia revelado na glória era algo maior do que aquilo que eles teriam que passar aqui nessa vida. Vale a pena, irmãos, colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vale a pena obedecermos a Ele, agradar ao Senhor de todo o nosso coração e cumprir, através de uma vida consagrada, os propósitos do Senhor. Eu peço a todos que abram no livro de Hebreus, capítulo 11. Se nós fôssemos falar a respeito de Moisés, teríamos que ler 4 livros do Antigo Testamento: Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, há um resumo da vida de Moisés, e nós vamos ler apenas esses versículos para darmos prosseguimento naquilo que nós vamos falar nessa manhã. Mas eu gostaria de ler primeiramente o versículo 1 e 2 do capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Paramos aqui e observamos o que ficou registrado para nós aqui. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A nossa obediência começa aqui. Que essa descrição também possa estar relacionada com a nossa vida. Pois pela fé os crentes, os remidos, os salvos pelo Senhor Jesus, possam também obter a cada dia um bom testemunho. Que a nossa fé esteja de fato na certeza daquelas coisas que nós esperamos e que um dia vai acontecer. Que a nossa convicção esteja de fato naquilo que nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas aquilo que nós aguardamos um dia e que vai vir do céu com um brado de vitória. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora vamos ler a partir do versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé
atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios fazer a mesma coisa, foram tragados de todos. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra daqui por diante, para que realmente entendamos qual é a vontade de Deus para nossas vidas nessa manhã. O que nós vemos aqui é um resumo da história da vida de Moisés. Quando nós olhamos lá para o livro de Êxodo, nós vemos que Faraó, por ver que o povo hebreu estava se multiplicando lá na terra do Egito, com toda a preocupação, então ele põe um decreto e manda exterminar toda criança que viesse a nascer e que fosse macho, que fosse do sexo masculino. Mas Deus com certeza colocou no coração dos pais de Moisés algo que nós não conseguimos imaginar. E com certeza eles tiveram uma visão a respeito daquilo que Deus tinha de propósito nas suas vidas e na vida do seu filho. Não está relatado isso na Bíblia, mas podemos imaginar e compreender que aqueles pais realmente sentiram algo em seus corações e sentiram o desejo de poupar a vida do seu próprio filho, não entregando para ser sacrificado, para ser morto. E Deus, na sua onisciência e sabendo de todas as coisas, Deus fez com que aquela criança chamada Moisés viesse a ser salvo daquela morte, daquele decreto de Faraó. Tudo era um plano na vida daquela criança, que um dia iria se cumprir se aquela criança desejasse fazer a vontade do Senhor, se ela se tornasse obediente à voz de Deus e se ela de fato renunciasse tudo para consagrar a sua vida ao serviço do verdadeiro rei. E vemos que a vida de Moisés ela não foi fácil. Ela pode até ter sido fácil ali quando esteve por 40 anos na harmonia do palácio de Faraó, tendo abundância de tudo, enquanto a sua origem hebreia, os hebreus sofriam como escravos nas mãos dos egípcios. Mas, com certeza, os 40 anos que ele passou debaixo da fartura ali no Egito, não saciaram a sua vida por completo. Também por 40 anos que ele esteve na terra de Midian, fugindo de Faraó, aonde ele se tornou ali um pastor de ovelhas, aonde através do seu sogro Jetro, um sacerdote conhecedor do Deus de Israel, com certeza passou muitas coisas para Moisés a respeito daquele povo, a respeito do que Deus tinha proposto através de Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele se deparou ali na sarça ardente, então Deus falou ao seu coração. A princípio, ele se colocou como que ele não tinha capacidade para fazer tal obra de tirar o povo da escravidão do Egito. Mas quando Deus falou, eu sou, te enviou, aí sim, ele entendeu que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Aí sim ele entendeu todo o propósito de Deus, toda a trajetória da sua vida, desde o livramento no seu nascimento, até a sua convivência ali no palácio, a sua convivência nos bons tratos com os egípcios, até a sua vivência ali por 40 anos também na terra de Midian, aprendendo desse Deus. Mas ele mal sabia o que iria passar mais 40 anos numa sequidão, num deserto com um povo desobediente. Mas ele encarou os propósitos do Senhor. Ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor. E sabe qual foi o segredo
para que Deus estabelecesse os seus propósitos na vida de Moisés e ele de fato consagrasse a sua vida, ele se colocou à disposição do Senhor. O segredo de nós confiarmos em Deus, nas suas promessas, o segredo de nós nos tornarmos obedientes e consagrarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nos seus planos que não podem ser frustrados, o qual Deus estabeleceu e vai cumprir, se não for em nós, em outro que Ele levantar, é se nós nos colocarmos à sua inteira disposição. Algo que nós falamos acerca da obediência no estudo passado, algo que é indispensável na vida do crente após a sua conversão, é a obediência. E algo que faz com que nós nos consagramos nas mãos do Senhor é quando nos colocamos à sua inteira disposição. E é isso que nós estamos aprendendo nessa manhã através do Espírito de Deus. É isso que Deus tem colocado no nosso coração para estudarmos juntos, com o objetivo de nos fortalecermos, com o objetivo de nos tornarmos fortes, de estarmos preparados para a tão grande obra que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Muitas vezes fazemos algo para o Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, e pensamos que estamos agradando a Ele. Mas o Senhor quer que nós realmente obedeçamos a sua voz e quer que realmente nós possamos estar dispostos para toda e qualquer obra. Moisés realmente se mostrou disposto para toda e qualquer obra. Imaginemos como ele imaginou, quando Deus deu aquela ordem a ele, de passar e voltar toda aquela trajetória do deserto, chegar até o Egito, e ainda estar diante de Faraó, e pelo poder de Deus convencer a ele para que deixasse o povo ir. O maior aprendizado, então, de Moisés não foi quando esteve no Egito, nem na terra de Midian, mas o maior aprendizado de Moisés foi os 40 anos que ele passou no deserto. Porque foi ali que ele aprendeu a dar valor ao poder de Deus. Foi ali que ele foi ensinado por Deus que Deus é absoluto e está acima de todas as coisas. E nós só vamos aprender também nesse deserto em que nós estamos passando, porque somos peregrinos e estrangeiros. Nós só vamos entender a vontade do Senhor e sentir e viver na dependência de Deus, desfrutando do seu poder, quando realmente nós passarmos esse deserto, entendendo os propósitos de Deus para as nossas vidas. É certo que Moisés não chegou a entrar na terra prometida, porque no final dos seus dias ele desobedeceu a Deus, por estar tão farto daquele povo desobediente, e em vez de falar com a rocha ali em Meribá, ele bateu 2 vezes para sair água, e Deus então se irou contra Moisés. Mas Moisés a tempo se arrependeu do que tinha feito, e antes da sua partida, então, ali no Monte Nebo, ele avistou a terra de Canaã, pôde avistar. E então, depois, morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Mas, nós hoje temos a oportunidade de escolher servir a Deus de uma forma correta ou não, obedecendo, consagrando a nossa vida, ensinando os nossos filhos nesse mesmo caminho, tendo esse mesmo objetivo ou não. Se queremos de fato estarmos firmes e glorificar a Deus, nós devemos realmente desejar com que as nossas vidas estejam inseridas nos propósitos do Senhor. Aquilo que Deus estabelece, Ele cumpre, e Ele quer cumprir em cada um de nós.
A palavra de Deus diz, no livro de Números, capítulo 12, o versículo 3, que Moisés foi um homem muito manso, um homem muito manso, mais do que todos os homens daquela época. Não havia homem mais manso do que ele, o qual Deus enxergava no seu coração toda a mansidão, por estar com um povo tão incrédulo, desobediente, mesmo enxergando o poder de Deus naquele deserto, mesmo tendo livrado eles com mão forte das mãos de Faraó, ter passado o Mar Vermelho e estar em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Mesmo assim, Moisés, ao longo dos dias, se tornou um homem manso. E a mansidão, para existir em nossas vidas, temos que realmente ser pessoas humildes, pessoas pacientes, não se preocupando com o tempo, mas estando de fato olhando para o tempo que está remindo. Estarmos à disposição do Senhor, para que através de uma vida mansa, através da nossa humildade, da nossa paciência, o Senhor possa nos usar a todo tempo. O próprio Senhor Jesus disse de si mesmo, no livro de Mateus, capítulo 11, 29, tomai sobre si o meu jugo. Significa andarmos juntos com Cristo, ouvindo os seus conselhos, porque diz na sua palavra que Jesus é manso e humilde de coração, para que nós encontremos descanso ao seu tempo. Moisés só encontrava descanso na sua vida, porque de fato ele confiava que Deus é um Deus de mansidão. Deus é um Deus que estabelece todas as coisas e quer cumprir em cada um de nós a sua vontade. Andamos junto com Cristo. Ele, de fato, nos ajuda a entendermos a respeito da obediência e de uma vida consagrada nos propósitos do Senhor. As mãos de Deus guiou no passado o povo de Israel através de Moisés. As mãos de Deus podem guiar muitos aí fora que ainda não têm a certeza da vida eterna, através de cada um de nós, se nos colocarmos à sua inteira disposição. Nada mudou, só mudou o cenário, mas as coisas continuam as mesmas. Aquilo que o Senhor quer para o seu povo são as mesmas coisas. Aquilo que Ele estabeleceu continua da mesma forma. E hoje é nós que estamos inseridos nessa história. É nós que estamos escrevendo a nossa história. E depende de cada um de nós, assim como dependeu de Moisés, debaixo do poder de Deus. Assim depende de cada um de nós estarmos dispostos a essa vocação. Moisés, ali no deserto, ele se tornou um profeta e um legislador do povo de Israel, até conduzir o povo às portas de Canaã. Ali Moisés foi a voz do Senhor àquele povo desobediente, mas glória a Deus, porque a geração que nasceu naquele deserto pôde, junto com o sucessor de Moisés, Josué, entrar na terra prometida. Assim, cada um de nós, nos dias em que nós vivemos e que já somos salvos, se formos obedientes e estivermos com o desejo de consagrar a nossa vida ainda mais nas mãos do Senhor, nesse Deus vivo e verdadeiro, o qual nós anunciamos, cantamos, falamos uns aos outros, nós também vamos ser a voz do Senhor àqueles que necessitam de salvação. Nós também vamos levar esperança àqueles que necessitam de esperança.
Vamos poder ajudar aqueles irmãos que estão necessitados, precisando de um favor, precisando de algo para se levantar da onde se encontra e voltar a entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim como Moisés levou aquele povo até as portas, nós também hoje podemos apresentar a única porta que conduz à salvação, que conduz a Deus Pai através de Jesus Cristo. Essa porta se chama Jesus e nós sabemos isso. Mas para que Deus estabeleça os seus propósitos, os seus planos em nossas vidas, nós temos que estar à sua disposição. E quando nós olhamos para a palavra de Deus ali no livro de Deuteronômio, nós vemos que Moisés, ao final da sua história e da sua vida, de fato ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Abram todos no livro de Deuteronômio, capítulo 34, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, para nós finalizarmos. Versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 2. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá ao mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Novamente o versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Aqui Moisés cumpre cabalmente o seu ministério. Aqui ele chega ao final da sua vida, Deus cumpre a sua palavra na vida dele, fez ele avistar a terra prometida, e ali então ele morreu e Deus o sepultou. Mas o que nos chama a atenção aqui, amados irmãos, é o versículo 7, ao final dele diz que, desde o início diz que ele morreu com 120 anos. Mas diz a palavra de Deus aqui que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés estava com os seus dias avançados, no limite dos seus dias, 120 anos. E veja aqui que ele enxergava muito bem e que ele tinha todo o vigor. Muitas vezes nós que temos vigor para fazer a obra, nós que enxergamos muito bem nos dias de hoje, às vezes nos sentimos fracos, incapacitados de fazer algo para o Senhor. E Moisés aqui aos 120 anos da sua idade ainda ele tinha vigor.
ainda ele enxergava muito bem, ainda ele tinha a visão necessária para fazer a vontade do Senhor. E que essas palavras de fato possam fazer a diferença em nossas vidas e nos animar, nos encorajar a servir a esse Deus fielmente. Moisés foi fiel, sim, foi disposto, sim, foi obediente, consagrou a sua vida a Deus e Deus o abençoou, mesmo naquela sequidão do deserto. Nós também podemos sentir e viver nas bênçãos do Senhor nesse deserto em que nós estamos atravessando, até aquele grande dia em que Jesus virá buscar a cada um de nós. Então, que cada um de nós também possamos ter esse mesmo vigor, essa mesma disposição e essa mesma visão, até o último dia das nossas vidas, em que estivermos aqui neste mundo, para que de fato possamos desfrutar das bênçãos e possamos desfrutar do céu que Deus tem preparado para cada um de nós aqui nessa vida. Que Deus nos abençoe, que através desse ensino possamos sair daqui ainda mais animados, fortalecidos e edificados nos propósitos do Senhor. Amém.